Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fernando, sou professor de Física e hoje nós vamos estudar fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios é uma matéria muito importante para quem vai prestar vestibular, porque ela aparece em grande parte dos vestibulares. No Enem, por exemplo, aparece com uma certa frequência. Ano sim, ano não, tem pelo menos duas questões lá de fenômenos ondulatórios, ok? Aqui é uma listinha dos fenômenos ondulatórios que nós vamos estudar hoje. Nós não temos todos os fenômenos ondulatórios porque alguns estão relacionados à parte do estudo da acústica, tá? Então vamos estudar essa listinha aqui que eu coloquei para vocês. O primeiro fenômeno que nós vamos estudar é a reflexão. A reflexão é bem interessante. Por quê? Eu coloquei aqui uma animação, prestem bem atenção. Nós vamos ter, vamos considerar um raio luminoso? Vem uma luz, ela bate aqui, a luzinha verde, incide numa superfície e ela é refletida, tá? Essa reflexão que aconteceu com esse raio luminoso, várias características interessantes que nós temos que prestar atenção. Primeiro, não teve mudança de meio. A luz incide na superfície, é refletida e ela volta para o meio onde ela estava se propagando, tá? Outra coisa interessante é que não tem alteração da velocidade, da frequência e do comprimento de onda. Tudo bem? Nós temos as leis da reflexão, mas antes de estudar as leis, vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, lembra que eu falei que não tem alteração da velocidade nem do comprimento de onda? Olhem para a figura. Nós temos aqui várias retas perpendiculares ao raio incidente e o raio refletido, tá? E essas retas perpendiculares, a distância entre duas retas perpendiculares equivale ao comprimento de onda. E vocês podem perceber que não tem alteração desse comprimento de onda. A velocidade também continua a mesma e nós temos uma retinha aqui pontilhada, uma reta NO, e essa reta é chamada de reta normal. Qual é a característica da reta normal? Lembra que nós tínhamos a reta normal quando a gente estudava mecânica? Como nós traçávamos a normal? Ela era sempre perpendicular à trajetória. Nesse caso aqui, ela vai ser perpendicular à superfície, então ela vai fazer um ângulo de 90 graus. Outras coisas que nós temos aqui são os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão, tá bom? Primeira lei da reflexão. Nós falamos que os raios, o incidente, o refletido e a reta normal, eles são coplanares, tá? Como assim coplanares, Fernando? Eu não lembro o que é coplanar. Coplanar, eles pertencem ao mesmo plano. Por exemplo, se vocês pegarem o caderninho de vocês e começarem a traçar setas ali, essas setas todas vão pertencer ali na folhinha de papel, correto? Então, elas pertencem ao mesmo plano. Tudo bem? Então, os raios incidentes, refletido e a reta normal, a superfície refletora, são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Então, não vai ter nada, por exemplo, o 3D. Lembra do cinema 3D? O que acontecia? Tinha uma noção de profundidade, porque tinha uma outra dimensão ali, tá? O coplanar, não. O coplanar é só o plano ali, como se fosse o plano cartesiano de matemática, eixo X, eixo Y, eles pertencem àquele plano ali. A segunda lei de reflexão é que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Olha para a figura. Nós vamos ter um raio incidindo na superfície refletora e sendo refletido. Lembra que nós temos que traçar a reta normal, e a reta normal é traçada naquele ponto ali onde o raio incide, ok? Esse ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é sempre o ângulo formado entre o raio incidente ou o raio refletido e a reta normal, tá? E eles vão ser iguais. Agora, a reflexão de um pulso em uma corda, ela é um pouquinho diferente, por quê? Nós estudamos agora ondas eletromagnéticas. Eu dei o exemplo, por exemplo, como se fosse um raio luminoso. Agora não. Lembra qual era o outro tipo de onda que nós tínhamos? Tínhamos a eletromagnética, que se propagava no vácuo e alguns meios materiais, e a onda mecânica. A onda mecânica, o quê? Ela precisa de um meio material para se propagar. E o exemplo que nós achamos aqui é o exemplo do pulso em uma corda, tá? O primeiro exemplo de pulso em uma corda é quando tem uma extremidade fixa. O que é isso? Uma extremidade fixa em um suporte rígido. Vamos supor que vocês peguem uma corda, amarrem numa porta, mas amarrem bem forte mesmo, uma bem forte,
que ela não se mexa. Aquele nó vai ficar paradinho ali, não importa o que você faça com aquela corda, tá? Lembra de algumas características da onda? Que nós tínhamos uma crista, nós tínhamos um vale, e isso vai ser interessante porque nós vamos ter uma inversão de fase. Vamos lá com calma. Olhem para o exemplo ali. Nós temos uma corda amarrada bem forte a um extremo fixo, tá? Tem a pontinha dela lá, tá paradinha, sem se mexer, ok? Um pedacinho de madeira, e você vai lá e incide um pulso nela. No caso aí, o pulso formou uma crista, tá? E vem aquela crista, quando ela bate naquele nozinho que está preso ali fixo, ela sofre uma inversão de fase. A inversão de fase da crista vai ser quem? O vale. Então, tem o pulso incidente como uma crista e reflete como um vale. Aí, olha que interessante, eu coloquei essa animação para vocês terem uma noção do que acontece. Se vocês contarem esse número de linhas que tem aqui, nós temos 1, 2, 3 linhas para cima e 3 linhas para baixo. A primeira coisa que vocês podem perceber é que, tanto quando o crista como o vale, os dois têm 3 linhas para cima ou 3 linhas para baixo, tá? Então, eles têm a mesma amplitude. Show de bola. Agora, a gente vai ter que usar um pouquinho de mecânica aqui. Por quê? Quando você vai lá e tem um pulso incidente, esse pulso vai, quando ele bate na extremidade fixa, nós vamos ter uma ação e reação. Lembra a terceira lei de Newton? Quando eu faço uma força, vai ter uma reação de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Se vocês observarem ali a setinha, lembra de vetores? O vetor tinha o quê? Módulo, direção e sentido. A direção é a da reta e o sentido é dado pela seta, tá? Fica mais fácil de gravar assim. O que acontece? Nós temos umas setinhas para cima, depois elas viram para baixo. Então aconteceu o quê? Uma ação e reação. Veio uma energia ali, quando você emitiu um pulso, você fez um transporte de energia. Quando bateu na extremidade fixa, teve ação e reação e ela teve essa alteração de fase. Tudo bem? Agora nós temos uma extremidade livre. Um exemplo de uma extremidade livre é o seguinte: você pega uma corda, amarra como se fosse um anel, tá? E coloca ali num poste. Esse anel vai se mover livremente ali naquele poste. Aí você vai lá e incide um pulso, tá? Esse pulso incidente vai, quando chegar na parte do anel, não vai ter nada segurando ele ali. Então ele vai subir e voltar, tá? O que vai acontecer? Não vai ter uma inversão de fase. Tudo bem? Olha aí que interessante. Ele vai, sobe tudo e volta, sem inversão de fase nenhuma. Essa é a diferença entre a extremidade fixa e a extremidade livre. E a reflexão em meios bidimensionais? Olha que bacana. Se tiver um objeto ali, um obstáculo na frente daquela onda, ela vai bater nesse obstáculo e a onda vai ser refletida, tá? Quando vocês estudarem acústica, vocês vão ter coisas bem interessantes com isso, por exemplo, o eco e a reverberação, tudo bem? Mas agora, só olhando aqui reflexão em meios bidimensionais, você vê que incide uma onda no obstáculo e essa onda é refletida. Show? Continuando aqui, vai ter a refração. Tá? O que acontece com a refração? A onda vai sofrer um desvio. Por que esse desvio? Vai ter uma mudança de meio. Vocês estudaram a luz vindo do ar e ela vai e incide na água. E ela vai sofrer um pequeno desvio ali quando ela incide na água, porque o índice de refração do ar é diferente do índice de refração da água. Vamos considerar o ar aqui com índice de refração igual a 1. E o da água vai ser aproximadamente 1,33. Então, o índice de refração vai fazer com que ela sofra um desvio. Tá? Olha o que acontece aí na animação. Nós vamos ter uma onda, quando ela incidir no outro meio, ela vai começar a sofrer um desvio, você vai poder ver pela sombrinha, né? Ela estava vindo certinho numa direção e vai trocando a direção dela. Show? E a primeira e a segunda lei de refração é o seguinte. De novo, raio incidente, raio refletido e reta normal, eles são coplanares. E a segunda lei de refração é a lei de Snell e Descartes.
só que vocês conhecem ela como N1 seno I, N2 seno R. Eu, particularmente, gosto dessa maneira de mostrar para vocês, porque nós vemos tudo o que nós temos que ver da lei de Snell. O seno, o N, a velocidade e o lambda. Agora, vamos voltar aqui para a figura, depois a gente fala da lei de Snell. Na figura, vocês estão vendo o seguinte. Estava ali o raiozinho azul. Quando ele incidiu no outro meio, no meio 2, ele sofreu uma refração, ele sofreu um desvio e ele ficou vermelho. Tá? Então, é bem aparente aqui esse desvio. E o comprimento de onda, antes era lambda 1, agora é lambda 2. Vocês veem que está um pouquinho menor nesse exemplo aqui? Tá? A velocidade também sofreu alteração e o ângulo, prestem bem atenção nisso. O ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de reflexão é entre o raio refletido e a normal. Teve uma questãozinha na UERJ que eles colocaram o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície. Então, teve uma galera lá que errou, tá? Porque eles colocaram lá o seno bonitinho do ângulo errado e você só tinha que diminuir de 90 graus. Lembra que essa reta aqui é a reta normal? Que é a reta que forma 90 graus com a superfície? Agora, voltando aqui para a lei de Snell. Vocês lembram lá de N1 seno de θ1, N2 seno de θ2? Essa apresentação aqui tem todas as coisas que vocês precisam desse lance da onda aqui, tá? N seno R, N seno do ângulo de incidência e R, o ângulo de reflexão. O N2, tá? É o índice de refração do meio 2 e o N1, índice de refração do meio 1. V1 e V2 são as velocidades da onda, né, nos meios respectivos ali que nós estamos indicando. E o lambda, que vai ser o comprimento de onda. Mais uma vez estamos indicando lambda 1, comprimento de onda no meio 1, lambda 2, comprimento de onda no meio 2. Tudo bem? E sofre uma alteraçãozinha aí, tá? E a refração do pulso em uma corda. Mais uma vez, a gente estudou a refração agora, nós relembramos a parte eletromagnética, tá? A luz, uma onda eletromagnética e tudo mais, e agora a gente vai estudar como se fosse uma onda mecânica. O que acontece? Vocês têm que lembrar, no exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, da equação de Taylor, de velocidade da onda em uma corda. Por quê? Ela vai ser bem interessante para vocês fazerem alguns estudos. A velocidade da onda de uma corda, que é dada pela equação de Taylor, é a raiz de F ou T. Tem alguns livros que botam T, tem alguns livros que botam F, que é a força de tensão que está sendo exercida sobre a corda. E o μ vai ser a densidade daquela corda ali. Tá? Você deve lembrar de densidade lá na parte de química, densidade é igual a massa sobre volume, mas nesse caso aqui, a densidade vai ser dada pela massa sobre o comprimento de onda, sobre o comprimento só, tá? O L. Poxa, Fernando, não entendi. Por que não é massa sobre volume? Vamos pensar aqui no volume. O volume, quando vocês vão calcular, geralmente é dado pela base vezes a altura, tá? Agora, vamos considerar que a base foi diminuindo, a base foi diminuindo, a base foi diminuindo, ao ponto dela não ser considerada. Vamos colocar ela ali igual a 1, tá? O que vai acontecer? Eu só vou considerar o comprimento ali da minha corda. Eu não vou considerar a base, a área de seção reta. Para quem não lembra da área de seção reta, vai ser o quê? Vamos supor que vocês vão lá na padaria e peçam um pouquinho de queijo. O cara tira tipo um paralelepípedo ali, né? Começa a cortar. Quando você vê aquela fatia de frente, parece um retângulozinho, correto? Aquilo ali que é uma área de seção reta. Agora, se for tão pequenininho, tão pequenininha, tão pequenininha, ao ponto de a gente considerar só o comprimento, vai ser o que vai acontecer aqui na refração do pulso em uma corda. Show? Agora, nós vamos pegar duas cordas diferentes, tá? Com densidades diferentes. Vamos supor que você pegue um barbante e aquela cordinha de crossfit que o pessoal faz exercício. Barbante meio fininho, você pega lá e amarra esse barbante nessa cordinha de crossfit, tá? Aí você pegou pela parte do barbante. Vamos considerar que a parte do barbante é a corda menos densa. Aí você foi lá e incidiu um pulso ali naquela corda. Esse pulso incidiu e bem naquela junção ali, naquele nozinho que você deu, vai passar um pouquinho daquela energia e vai voltar um pouquinho.
Olha que interessante, a gente vai ter um pulso refratado e um pulso refletido. Tá? Então, da corda menos densa para mais densa, vai ter o pulso refratado, então vai passar assim de um meio menos para um meio mais, como a gente estudou anteriormente, tá? Mas só que vai voltar um pouquinho, tudo bem? E quem vai ter a maior velocidade? A maior velocidade vai ser da corda menos densa, do pulso refletido, nesse caso aqui, tá? Poxa, Fernando, por quê? Olhando para a densidade, olha para a fórmula ali de velocidade ali em cima. A densidade é inversamente proporcional à velocidade, tá? A grosso modo, porque a gente tem uma raizinha ali. Tudo bem? Agora vamos aqui, quando a gente sai da corda mais densa para a corda menos densa. A gente vai lá e balança aquela corda de crossfit, ela vai, tá? E passa uma energia para a parte menos densa, para o barbante. Tranquilo? Só que vai voltar um pouquinho também para a cordinha de crossfit, para a parte mais densa. Ué, Fernando, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente? Quando saiu da densidade menor para maior, também voltou um pouquinho e foi um pouquinho. Vai acontecer a mesma coisa. Só que o interessante é que nesse caso não tem inversão de fase e no caso que nós explicamos primeiro, tem inversão de fase, tá? Então, quando vem da menos densa para mais densa, tem inversão de fase. Quando vem da mais densa para menos densa, não tem inversão de fase. E a velocidade continua sendo maior na parte que ela é menos densa, tá? Na partezinha que nós falamos ali do exemplo do barbante. Tranquilo, galera? Continuando aqui, ó, a refração de ondas bidimensionais. Olha que bacana. Vamos supor o seguinte: vocês estão lá na praia e vocês foram em uma praia que ela tem corais, né? O que vai acontecer? A onda está vindo e ela encontra esses corais e vai mudar algumas características dela. Uma coisa que não vai mudar vai ser a frequência. A frequência vai ser a mesma para os dois meios, sem o coral e com o coral, no caso, né? Meio 1 e meio 2. E o que vai alterar? A velocidade e o comprimento de onda. Tudo bem? Mas, se as frequências vão ser iguais, você pode igualar. Lembra? V igual a lambda F? Então, você pode falar que o F é igual a V sobre lambda. Só que a frequência no meio 1 vai ser igual à frequência no meio 2. E nós achamos essa formulazinha aqui, ó. V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que estamos relacionando a velocidade e os comprimentos de ondas quando eles têm meio 1 e meio 2. Show de bola? Continuando aqui, nós vamos ter uma superposição de ondas. O que é uma superposição? A gente vai ter uma ou mais ondas e elas vão se encontrar. Vai ter um momento que vai ficar uma sobre a outra. Tá? Construtiva. Olha, uma onda construtiva. Vamos pensar construtiva, construção. Se você vai construir o prédio, você vai fazer o quê? Você vai levantar aquele prédio, né? Vai subir aquele prédio ali. Correto? Então, no encontro de duas ondas, né, para ter uma superposição construtiva, elas vão ter que estar em concordância de fase. Poxa, Fernando, o que é isso? Lembra quando eu falei em oposição de fase, que quando era crista, virava, quando era oposição, virava vale? Agora, quando é construtiva, ela vai ter que ter em concordância. Ou vão ser duas ondas lá, cristas, ou duas ondas ali, vale. Tá? Então, elas vão ter que estar com a mesma fase ali. O que vai acontecer? Elas vão, vai ter um momento que elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, elas se superpõem. E o que vai acontecer? A amplitude delas vai ser somada. Naquele momento ali que elas se encontraram, a amplitude delas vai ser somada. Tudo bem? Só naquele momento. E depois? E depois as ondas vão continuar com as suas respectivas propagações na sua direção, no seu sentido e tudo mais. Tá? Lembra, a onda é só transporte de energia, não transporte de matéria. Se você pensar, porque quando eu estou na praia, vem uma onda aqui, se encontram, elas se chocam ali. Não, vamos pensar só em transporte de energia, que é essa onda que nós estamos estudando aqui. Vem uma onda de um lado, uma onda do outro, elas estão em concordância de fase, se encontram e se superpõem. Tá? Isso ali, quando está em concordância de fase, é uma superposição
construtiva, então as amplitudes são somadas. E no caso da destrutiva? No caso da destrutiva, elas vão ter que estar em oposição de fases. O que é isso? Vamos supor uma para cima e outra para baixo. Uma crista e outra vale. Tá? Destrutiva vai acontecer o quê? Vai ter a subtração, tá? Mas só naquele momento ali que elas vão se encontrar. Vai vir uma onda ali por baixo, uma onda aqui por cima. Quando elas vierem aqui, elas se encontraram, quando elas se superpõem, a gente tem uma diminuição ali da amplitude, uma subtração entre as duas amplitudes ali das ondas. Tranquilo, galera? Continuando aqui, a gente vai ter uma interferência de ondas bidimensionais. Olha que bacana. Vamos supor que hoje, tá? Quando eu estou gravando essa aula aqui, está um tempo nublado, você vai querer escutar um Linkin Park. Mas seu vizinho não quer escutar um Linkin Park. Seu vizinho quer colocar Marília Mendonça, tá? Eu tenho o meu som, ele tem o som dele, então são duas fontes diferentes, correto? Quando se encontrarem essas ondas sonoras em algum ponto, nós vamos ter o quê? Superposição de ondas, né? Se tiverem concordância de fases construtivas, se tiverem em oposição de fases destrutivas, tá bom? E olha que bacana, eu coloquei aqui uma fonte A e uma fonte B, tá? Nós vamos ter interferências construtivas e destrutivas o tempo inteiro. Não vai ser só uma construtiva ou outra destrutiva. E olha o que ele está indicando aqui na figura. A parte aqui que está preenchida, tá? Essas bolinhas pretas aqui, são as interferências construtivas. E as partes aqui, essas bolinhas vazias que não estão preenchidas, são as interferências destrutivas. Então, construtiva, elas estão em concordância de fase. Destrutivas, em oposição de fases. Tudo bem? Agora vamos falar da difração. Difração é muito interessante porque a difração é a capacidade da onda em contornar obstáculos. Olha que bacana. Nós temos uma ondinha aqui, tá? Ela está vindo e ela encontra uma parede que tem uma flechinha, tá? E essa flechinha acontece o quê? Ela vai passar por essa fresta. Mas vocês viram que tem ali uma alteração? Eram retas paralelas que estavam vindo ali e elas se encontram nessa flechinha e muda. Tranquilo? E o que é isso? É a onda contornando obstáculos. Só que tem dois tipos de onda contornando obstáculos, tá? Não dois tipos de ondas ali que a gente vai estudar, ok? Mas vamos considerar a mesma onda, só que dois obstáculos diferentes. O primeiro obstáculo é como se fosse uma pedra, tá? Olha a característica que tem aqui, ó. Vem a ondinha ali, com o comprimento de onda dela, com a velocidade dela, e bateu no obstáculo. Ela vai contornar aquele obstáculo. Viu que mudou um pouquinho aqui? Parece que formou ali um buraquinho ali no meio da onda, tá? Mas ela contornou o obstáculo. E quando tem uma abertura? Quando tem uma abertura, tem essa característica diferente. Vem essas retinhas e quando encontram ali na abertura, elas fazem essa mudança aí de comportamento. Tranquilo? Mas e o comprimento da onda? Os dois continuam o mesmo, tá? Isso, por exemplo, você está lá jogando bola, chutou a bola, caiu na casa do vizinho e você começa a escutar um latido. Né? Por que você consegue escutar um latido de um cachorro que está de um outro lado do muro? Porque ela consegue contornar obstáculos. Show? Então, a difração é exatamente isso. É o fenômeno que ele vai falar para vocês que a onda tem a capacidade de contornar obstáculos. E tem uma experiência muito interessante, que é a experiência de Young. Tá? A experiência de Young, ou fenda dupla. Olha que bacana. Vamos pensar no seguinte. Você tem uma lanterna e você coloca essa lanterna para iluminar alguma coisa. Tá? E essa coisa que você está iluminando é uma parede, e essa parede tem duas portinhas abertas ali. Tranquilo? Quando essa luz bater nessa parede, ela vai fazer o quê? Igual está acontecendo na difração, correto? Olha o comportamento ali na abertura. Lembra quando a gente estudou o lance da interferência? Exatamente isso. Nós vamos ter como se fosse duas fontes diferentes. Essas fontes vão ser as aberturas que nós temos ali. Então, o raio luminoso vai incidir ali, depois ele vai virar
essa circunferênciazinha aqui, esse pedaço de circunferência, e eles vão ter interferências construtivas e destrutivas ali na experiência de Young. Por isso que você vai ter uma faixa iluminada e uma faixa escura, iluminada e escura. Tranquilo? Isso está mostrando para vocês o quê? Está provando para vocês as interferências construtivas e destrutivas. Show? A polarização. Polarização é bem bacana. Por quê? Vocês já devem ter visto, ter tido contato ou visto algum comercial que a galera tem um óculos que quando está muita luz naquela ambiente ali que a pessoa está, o óculos fica mais escuro e quando tem pouca luminosidade, o óculos fica mais claro. Por quê? Porque ele está filtrando alguns raios ali, tá? E o que é a polarização? É como se fosse um filtro de ondas mesmo. Mas tem uma característica que vocês têm que saber, e tem algumas perguntinhas de vestibular que falam exatamente isso, só ocorre em ondas transversais. Não tem polarização em ondas longitudinais. Lembra transversal? Perpendicular e a longitudinal. Quando você pega uma molinha e faz assim, a propagação vem só aqui assim, na molinha. E a transversal, quando você balança a molinha aqui, você vê onde é direitinho, né? Então, polarização só em onda transversal. Não esqueçam disso, tá bom? E eu coloquei alguns exemplos aí. Olha que interessante. Tá um emaranhado aí de ondas, de comprimento, um para um lado para o outro. Aí eu coloquei ali como se fosse um caixotinho com várias estacazinhas de madeira ali e só passa quem for ali certinho. Tem que passar ali certinho por esse obstáculo, tá? E eu coloquei esse exemplo aí dessas lentes, o pessoal chama de lente transition, né? Que faz esse filtro aí dos raios UVA, UVB, para você não ter nenhum problema com os seus olhos. E olha que interessante essa animação, tá? Tá vendo que o cara consegue aí mexer a cordinha e ela passa nos dois disquinhos? Os dois discos estão com os riscos com as listinhas verticais ali. Aí o cara foi e mudou, colocou um na vertical e o outro na horizontal. Já não passa mais onda. Por quê? Está sendo filtrada. A onda foi polarizada. Show? E a ressonância? Cara, a ressonância é muito interessante ser estudada. Olha que bacana. Vamos supor que vocês estão em casa, tá? Vocês moram perto de um parque e tem um priminho menor. E o priminho fala o seguinte: poxa, vamos no parque? Eu quero ir no balanço. Ele sobe naquele balanço lá, aquela cadeirinha que você consegue empurrar, e você empurra ele. Aí ele fala assim: não, não, eu quero mais alto. Quero mais alto, quero mais alto, quero mais alto que você conseguir. O que você faz? Você começa a empurrar e você começa a perceber que tem um ponto que quando você empurra é melhor. Se você empurra quando ele está muito distante, não vai tão forte, e quando ele está voltando, ele acaba perdendo velocidade do que ganhando. Mas tem aquele momento que ele está subindo, e quando ele vai começar o movimento de descida, você empurra ele. Aí você fala assim, caramba, que bacana. Olha como é que ele foi rápido. Aí você espera sempre aquele movimento ali, que ele para e vai. Tranquilo? Não estamos falando aqui de energia cinética, energia potencial. Não. Estamos falando aqui de ressonância, tá? Esquece essa parte aí, depois vocês veem isso. Agora, chega lá, lembra, o priminho chegou, subiu, quando ele começa, você empurra ele. Aí você percebeu assim, pô, que interessante. Isso a gente pode falar que é uma frequência natural. Todo objeto tem uma frequência natural de vibração, tá? E o que acontece? Quando você atinge essa frequência natural de vibração no objeto, ele começa a acumular energia, e tem um momento que ele pode até estourar. Por exemplo, olha essa tacinha aí. A tacinha, você percebe que ela começa a se mexer, isso é uma taça de vidro, tá? Não é uma taça de plástico, é uma taça de vidro que eles fizeram a experiência, viu? Ela começa a mexer e pum, rachou, tá? Vocês podem ver até vídeo na internet, o cara cantando, quebrando isso aí, ele pega uma fonte e ele incide ali na tacinha e quebra a tacinha. Olha a visão de cima, visão superior, tá vendo? Começa a mexer, daqui a pouco, pum, estourou. Maneiro, né? Agora, não é tão legal assim, é só mais para análise, né? Foi interessante. Tem uma ponte nos Estados Unidos que ficou famosa, é a Ponte de Tacoma, tá?
O que aconteceu lá em Tacoma? Eles construíram uma ponte e teve um dia que começou a ventar muito. A ventar muito, a ventar muito, a ventar muito. E os ventos conseguiram atingir a frequência natural de vibração da ponte. Olha o que aconteceu com a ponte. Ela começou a vibrar, 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 até o momento que ela se partiu. Show? Isso é muito interessante na análise física, né? Não em função de estourar uma ponte e tudo mais, mas se vocês analisarem fisicamente, olha que bacana, é uma ponte de concreto, ela foi bem feita, tá? Ela não teve nenhum problema lá estrutural, não, só que ela entrou em ressonância. E o efeito Doppler? O efeito Doppler, acho que 80%, se não for um pouquinho mais, das questões de efeito Doppler falam uma ambulância, um radar, né? Agora vamos lá. O efeito Doppler é aquela sensação que você tem quando passa uma ambulância ou uma sirene por você. O que acontece? Você tem a sensação que o som é diferente quando ele está se aproximando e quando ele está se afastando, tá? Ele que eu estou falando é uma fonte que está emitindo aquele som ali. Tranquilo? Então, a percepção que você tem é que o som é diferente. Olha que interessante. Eu coloquei essa animação aí, ó. O carrinho está parado, emitindo ondas sonoras. Quando ele começa a se mexer, vocês conseguem perceber que na parte frontal dele está tudo juntinho assim e na parte traseira está mais espaçado, tá? Isso é muito interessante porque a gente vai estudar agora, o efeito Doppler. Essa formulazinha feia aí do efeito Doppler está falando o seguinte: o F' é a frequência aparente, é a frequência que você vai observar, no caso, tá? Você está lá na rua, está passando uma ambulância, você vai observar essa frequência. Mas essa é a frequência que está sendo emitida? Não. A frequência emitida mesmo está ali, ó, F. O cara não está mudando a frequência. Você que está percebendo em função do efeito Doppler. Aí está ali, V, que é a velocidade da onda, o VO, a velocidade do observador, e o VF vai ser a velocidade da fonte. É muito interessante vocês prestarem bem atenção. O observador é aquele que está observando, percebendo aquele som. E a fonte é que está emitindo as ondas sonoras. Show? Agora eu coloquei todos os casos aí para vocês analisarem, tá? Sobre efeito Doppler. O primeiro caso, o observador se aproxima de uma fonte parada. Se a fonte está parada, qual é a velocidade dela? Zero. E ele está se aproximando dela. Então, ali, ó, no numerador, a gente vai ter uma soma, tá? Entre a velocidade da onda e a velocidade do observador. E se ele está se afastando? A gente vai ter uma subtração. Basicamente igual aquele lance de velocidade relativa, quando a gente tinha um encontro, por exemplo, tem um caminhão aqui e um caminhão aqui. Qual é a velocidade relativa dos dois se eles estão indo um de encontro ao outro? É a soma, se eles, um quer ultrapassar o outro, era a diferença. Lembra disso? Então, esse primeiro foi exatamente isso, tá? O cara está indo de encontro, soma, está se afastando, subtrai. No outro caso ali, o observador está parado e a fonte que está se afastando. Tá? Se a fonte está se afastando, o observador, a velocidade dele vai ser zero, então no numerador a gente corta lá a velocidade do observador, e embaixo, a velocidade da fonte é somada à velocidade da onda. Show? E continuando aqui, quando a fonte está se aproximando do observador, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma subtração entre a velocidade da onda e a velocidade da fonte. Agora nós vamos ter os casos que os dois estão em movimento. Então vai ser o quê? Como se fosse uma mescla aí de todas as situações que nós estudamos antes. Quando o observador está indo em direção à fonte e a fonte está indo em direção a ele, um encontrando o outro, o numerador vai ser o quê? A soma, a adição entre a velocidade da onda mais a velocidade do observador, e o denominador, a subtração entre a velocidade da onda menos a velocidade da fonte. E aqui, quando eles estão se afastando, vai ser a subtração em cima e a adição embaixo. Tudo bem? Se vocês conseguirem gravar ou conseguirem deduzir alguma coisa interessante aí para efeito Doppler de cada situação dessa que a gente expôs para vocês, vai ser muito interessante na hora da prova, porque vocês vão lembrar e matar a questão rápido, tá? Agora, galera, a gente vai fazer o quê?
questão, né? Vamos lá, vamos testar ali tudo que nós aprendemos hoje, porque isso é o que importa, né? Estuda, lê o conteúdo e mete bronca nas questões, tá? Vamos ler juntas as questõezinhas. Enem 2016. Uma ambulância em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. Então, nós temos um observador que ele está parado, já falou aí que está em repouso. E uma sirene está emitindo um som, uma frequência constante. Ele está falando ali que o desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. Show de bola. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda detectada em função do tempo, tá? Antes e depois da passagem de ambulância por ele. Com o esboço, o gráfico representa a frequência F0 detectada pelo observador. Interessante isso aí, né? Vamos lá. Se o cara está paradão e a frequência está vindo lá da sirene da ambulância e ela está se aproximando dele, lembra o que acontecia? A frequência vai ser maior, menor ou igual à frequência que está sendo emitida pela ambulância. Esse FA aqui, ó, tem que perceber no gráfico. O FA, ó, essa linha tracejada, é exatamente a frequência emitida pela ambulância. Aí lembra que nós tínhamos características diferentes da frequência aparente? E aí, galera? A, B, C, D ou E? Vou esperar um pouquinho. Estou esperando. Esperando. Vamos lá? Esperei muito. Não tem nem conta? Olha que interessante. Quando o observador está parado e a fonte se aproxima, né, nós vamos ter ali o denominador menor, correto? Nós vamos ter ali uma subtração no denominador. Show? E quando o observador está parado e a fonte se afasta, nós vamos ter uma adição no denominador. Olha que bacana. Então, vai ter um momento ali que vai passar pela frequência A, que é a frequência emitida pela sirene da ambulância, mas vai ter um momento que ela vai ser maior e vai ter um momento que ela vai ser menor. Show? E esse momento maior, menor, você pode até ficar em dúvida entre a C e a D, mas se o denominador é menor, o todo vai ser maior. Tá? Lembra que a gente falou lá de Taylor de inversamente diretamente proporcional, correto? Vamos à próxima questão. Gabarito letra D de dado. Show? Enem 2014. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão na máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é a... Olha que interessante, a gente está falando aqui de máxima absorção de energia, falando de frequência, ok? Falando das ondas eletromagnéticas e tudo mais. E aí, galera, qual o fenômeno que nós descrevemos que foi em função dessa máxima absorção de energia? Foi a difração? Não, né? A difração foi o quê? A difração foi quando nós falamos que a onda conseguia contornar obstáculos, tá? A refração. Refração era aquele lance do desvio. Lembra que ela estava em um meio, foi para outro meio, sofreu um desvio, sofreu uma variação no comprimento de onda e na velocidade. E a polarização? Pô, a polarização, lembra que eu falei com vocês do óculos? O óculos polarizado, ele filtrava, tudo mais, bacana. Interferência. A interferência foi o quê? Eu conversei com vocês do lance da interferência de construtiva e interferência destrutiva, tá? E a ressonância? A ressonância foi o que eu falei lá do balanço, da ponte de Tacoma, que era o quê? A absorção de energia e acontecia o lance da ressonância. Estourou lá a taça de vidro, gabarito letra E de escola. Show de bola, galera?
Tranquilo? Vamos continuar aqui? Em 2010, as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Show de bola. Então, as ondas de rádio emitidas de uma região, na região litorânea do Brasil, não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Olha que bacana. Vou dar um tempinho. Vou esperar. Estou esperando. Vou esperar mais um pouquinho. Estão pensando, né? Eu sei. Não, não é difícil, não. Vocês conseguem. Posso fazer? Vamos ler com mais calma? Tá? Primeiro está falando que as ondas viajam em linha reta. Excelente. Lembra lá no iniciozinho, quando vocês começaram a estudar luz e tudo mais, fala o quê? Propagação retilínea da luz. Por isso que acontecia o eclipse solar, o eclipse lunar, em função da propagação retilínea da luz. A luz não chegava assim, opa, tá aqui a Lua, peraí, deixa eu dar uma voltinha aqui. Não, propagação retilínea, né? E outra coisa muito interessante, por causa da curvatura da Terra. Exatamente, a Terra não é plana, galera. A Terra tem uma curvatura. Show? E ele está falando ali da ionosfera. Então, vou colocar um desenho aqui para vocês. Olha que bacana. Tem uma antena transmissora e começa a bater, até chegar na antena receptora. Vamos começar de baixo para cima, da letra E. Interferência, lembra? Interferência construtiva, destrutiva. Lembra do exemplo Marília Mendonça, Linkin Park? Não, né? Não era isso, não. Polarização, filtrava a onda. Também não é isso. Difração. Difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Nesse caso aí, a gente está falando de contornar obstáculos? Não, está falando de sair de um lugar e chegar no outro. Refração. A refração vai fazer o quê? Vai ter um desvio ali. É como se ela passasse da ionosfera sofrendo um desvio. Show de bola. E agora a gente vai ter a reflexão, que é o nosso gabarito, letra A. O que vai acontecer? Ela vai bater na ionosfera e vai voltar. Vai bater e vai voltar. Vai bater e vai voltar. Até chegar na antena receptora. O que se assemelha bastante? Se assemelha que vocês já viram aí, que parece muito com essa figura. O lance da reflexão total, né? Lá da fibra ótica e tudo mais, que vocês viram os raios luminosos batendo ali pra caramba, para chegar naquele local ali. Tranquilo? Então, essa aí é a resposta letra A, reflexão. Show? Essa questão aí, muito tranquila, tá? Vou dar um tempinho e depois a gente vai para o gabarito direto. Não vou nem fazer nada. Vou esperar vocês aí só um pouquinho. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Estou esperando, hein? Estou com tempo, estou tranquilo. O tempo está nublado, não tem como ir à praia hoje. Está tudo de boa. E aí? Não deu nem tempo de ler a questão ainda, né, professor? Não deu tempo de ler a questão, não. Vamos ver juntos, então, aqui. Vocês vão fazendo enquanto eu vou lendo aqui devagarinho, tá? Ao diminuir o tamanho do orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por um intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Olha que bacana. Nós temos uma lâmpada, propagação retilínea, raios de luz, pá, 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 e nós temos um buraco ali. A gente vai fechando o buraco. Vai fechando o buraquinho, vai fechando o buraquinho. O que vai acontecer? Lembra o que acontecia aqui? A onda estava vindo de um jeito e acaba ficando assim. Esse fenômeno é o fenômeno do quê? Da difração, que é a capacidade da onda de contornar os objetos que tem ali. Tá? Nós tínhamos os dois exemplos ali, quando tinha um objeto na frente e quando tinha uma flechinha assim, ela se propagar. Vamos ler cada uma. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.
Muito interessante é essa, letra A, acabou, show, Brasil, aprovação, ano que vem o FRJ, tá? Ao esconder atrás do muro, o menino ouve a conversa de seus colegas, difração, é isso aí. Vamos ler o restante? Ao gritar diante do desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Galera, vocês vão ainda estudar acústica e vão estudar os fenômenos de reflexão. Então, a gente vai ter o lance do eco, vai ter o lance da reverberação, tudo isso vocês vão estudar, tá? Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo no ar. Olha que bacana. O cara encostou o ouvido no chão e percebeu o som de uma locomotiva antes do ar. Isso vai ser difração? Vai ser o exemplo que foi dado ali? Não. O que acontece? A locomotiva está vibrando, né? Ela tem a propagação da vibração dela no ar e a propagação ali no chão, tá? Ao ouvir a ambulância se aproximando, falou de ambulância, cara, é quase sempre efeito Doppler. É muito difícil não ser efeito Doppler, tá? Mas ao ouvir a ambulância se aproximando, a pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Acabou. Efeito Doppler é sempre isso, tá? Basicamente, todas as questões. Falou ambulância, é efeito Doppler. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que a taça de cristal se despedace. Galera, voz muito aguda, cristal se despedaçando, isso aí foi o quê? Lembra da ressonância? Isso aí. Então, o gabarito é o quê? Letra A. Show de bola? Letra A, que vai ser o conceito da UERJ de vocês. Em 2014, saiu a questãozinha do ENAD, tá? Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar vibrações produzidas. Já ficou meio bacana aí, mas tudo bem. Se todos os torcedores ao mesmo tempo começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, as estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que melhor descreve a situação trágica mencionada é... E aí, galera? Bater o pé no chão, vibração, a estrutura desabar. Pensa só, se todo mundo na China desse um pulo, imagina o problema que ia ter. Ia ter um problemão. Se todo mundo no mundo pular ao mesmo tempo, vai ter um problemão, né? Mas, vamos ver aqui. Todo mundo vai produzir uma vibração, suportar vibrações, os torcedores ao mesmo tempo começarem a pular e a bater o pé no chão. O que eles estão fazendo? Lembra da ponte de Tacoma? A ponte de Tacoma aconteceu o quê? Chegou o vento lá, batendo o vento na ponte, entrou na frequência natural de vibração dela e foi para o espaço. Qual é o nome desse fenômeno? Letra C, ressonância. Tranquilo? Aí, coloridinho aí para vocês. Show de bola? Vamos continuar? O homem parado na calçada observa o movimento de uma ambulância. Cara, falou ambulância, então já desconfia que é efeito Doppler, tá? Sem muito mistério. Falou ambulância, já pensa assim, pô, é efeito Doppler. Caraca, de novo efeito Doppler. Já começa a pensar em efeito Doppler. Falou ambulância, efeito Doppler. Mas tudo bem. Que transita pela via com a sua sirene ligada. Aí, ó, já aumentando a desconfiança. Ele nota que, durante a aproximação da ambulância, o som da sirene parece mais agudo em comparação com o som enquanto a ambulância se afastava. Qual o fenômeno ondulatório justifica a mudança aparente no som emitido pela ambulância em movimento? Galera, se não for efeito Doppler, vai ser o quê? Efeito Doppler. Por quê? Falou ambulância, falou som emitido quando se aproxima, quando se afasta. Gabarito é letra D. Show? Então, falou ambulância, já fica se preocupando aí, fala assim, cadê o efeito Doppler aqui? Já procura aí nas respostas já. Essa questão do Enem 2016 é uma questão bem interessante. Olha o que ele falou. E como é que você resolve essa questão? Você teria que ler essa questão bem calmo, tá? Porque é o detalhezinho que está escrito ali e o lance da lente que vai fazer com que você acerte essa questão, que não é difícil não, tá? Eu vou ler com vocês e depois eu espero um pouquinho vocês marcarem. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada do asfalto. Sabe-se que,
essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de um motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? E aí? Esperar. Esperar. Vou beber uma água aqui. Já falei muito já, né? Não vale chutar não, tá? Pelo amor de Deus. Não precisa chutar. Só analisar. Galera, eu li a questão todinha com vocês. Onde está o X da questão? Segunda frase ali, ó. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Se a luz adquire polarização horizontal, como nós vamos polarizar essa luz? Como nós vamos filtrar essa luz? Gabarito letra A. Nós vamos ter que botar uma lente com polarização vertical. Se você botar horizontal, vai passar tudo. Se você não botar nada, passa tudo. Se você colocar igual a letra C, ó, uma na horizontal, uma na vertical, um olho vai ficar ruim, outro vai ficar bom. E quando, se você botar inclinadinho ali, igual na letra B, cara, vai passar um pouquinho. Tá? Ainda vai passar um pouquinho ali. Então tem que ser na vertical. Show? Enem 2014. Galera, essas questões que eu estou colocando aqui para vocês não são só do Enem, tá? O Enem é a prova normal. Por quê? Tem Enem PPL, Enem Libras, Enem Simulado, e eu coloquei as questõezinhas aí para vocês observarem. Um tipo de radar já sabe que vai ter efeito Doppler, né? Vamos lá. Um tipo de radar utilizado para medir a velocidade de um carro baseia-se no efeito Doppler. Pronto, já falou efeito Doppler, então já complicou, porque não vai ser efeito Doppler que a gente vai ver aí na resposta. Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são enviadas pelo radar e refletem no veículo em movimento. Tá? Posteriormente, são detectadas de volta pelo radar. Um carro movendo-se em direção ao radar reflete ondas com... E aí, galera, sabe que é efeito Doppler, tá? O radar vai ser o quê? Vai ser a fonte, né? E o observador vai ser quem? Vai ser o carro. O carro está se movendo e o radar está parado. E aí? Vai ter altura menor, amplitude menor, frequência maior, intensidade maior ou velocidade maior? Interessante, né? E aí, marcaram? Ainda não? Marcaram sim, né? Se ainda não tiver marcado, aperta o pause, que eu paro e vocês tentam fazer a questão aí. Tranquilo? Usando a equação de efeito Doppler. Nós temos aqui a equação de efeito Doppler ali, o geralzão, mais, menos. Olha que interessante, a velocidade da fonte é zero. Tá? E o observador está se aproximando. Então, o numerador vai ser somado e o denominador continua lá com a velocidade da onda, que no caso aí é o som. Tá? O que vai acontecer? A frequência aparente vai ser maior do que a frequência da fonte. Se não soubesse, galera, cara, falamos de efeito Doppler, falamos de altura, falamos de amplitude, intensidade, velocidade. Velocidade falou. A gente está falando ali das ondas, provavelmente seria a frequência, tá? O gabarito é letra C. Mas a análise matemática é exatamente isso aqui. A fonte está parada e o observador está se movimentando, se aproximando da fonte. Então, vai ter uma adição ali no numerador. Tranquilo? Questãozinha da VUNESP, por quê? Nós temos várias e várias questões, mas questõezinhas muito teóricas. Vamos fazer um pouquinho de conta, né? A gente tem que botar a mão na massa aí, mas nada muito bizarro, não. Questãozinha fácil, tá? A figura mostra o fenômeno ondulatório produzido em um dispositivo de demonstração chamado tanque de ondas. E, neste caso, são geradas por dois martelinhos que batem simultaneamente na superfície da água 360 vezes por minuto. Caramba, 360 vezes por minuto. O que ele quis dizer com isso aí?
Vamos continuar lendo. Sabe-se que a distância entre dois círculos consecutivos, m, das ondas geradas é 3 centímetros. Dois círculos consecutivos, 3 centímetros. Pode-se afirmar que o fenômeno produzido é a... Olha a resposta. Está lá, interferência e difração. Então, a gente quer saber qual é o fenômeno. E outra, está falando da velocidade de propagação. Galera, difração não é a capacidade da onda de contornar obstáculos? É. Então vai ser difração aí? Não, né? Ou então é A, B e C. Já eliminou aí. Está falando de velocidade. Ele está falando ali, dois círculos consecutivos têm uma distância de 3 centímetros. Se quiser pensar, ó, dá o pause e depois dá o play aí para a gente continuar fazendo a questão. Ali, tá? A distância entre dois círculos consecutivos vai ser o quê? O comprimento de onda, galera. 3 centímetros é o comprimento da onda. E vocês nem precisam fazer uma alteração de unidade, passar de centímetro para metro, por quê? Aqui, ó, centímetro por segundo. Acabou, 3 centímetros, deixa ali. Qual foi a outra coisa que ele falou com vocês? A frequência. Por exemplo, com que frequência vocês escovam o dente? Ah, eu escovo 3 vezes ao dia. Isso aí é a frequência com que você escova o dente. Tá? E o período? Ah, o dia tem 24 horas, eu escovo o dente 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas aí eu escovo o dente. Esse aí é o período que para completar um ciclo. Agora, quando vocês fazem estudo da frequência, a unidade de medida da frequência é em Hertz. Hertz é 1 sobre segundo ou segundo elevado a menos 1. No caso aí é 360 vezes por minuto. Então, você tem que passar para segundo. Tá? Para passar 360 vezes por minuto para segundo, tem que fazer o quê? Vai ter que tacar ali uma divisão por 60. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. Tá? Então, em 1 segundo, a gente vai ter quantas vezes que vai ter esse martelinho batendo na água? Exatamente. Quem respondeu o quê? 6 vezes, está coberto de razão. Agora a gente vai usar aquela formulazinha básica. V igual a lambda F. O lambda vale quanto? 3. E a frequência vai valer 6. 3 vezes 6, 18. Acabou, Brasil, letra A, show de bola. Gabaritou. Tranquilo? Continuando, um observador assiste sentado a uma corrida de Fórmula 1 localizada em uma arquibancada lateral à pista de corrida. Bacana. O observador tem um aparelho que registra a frequência principal do motor dos carros, tanto na aproximação quanto no afastamento. Aproximação, afastamento, já desconfia que é um efeito Doppler aí que vai aparecer, né? Sabendo-se que a razão entre as frequências na aproximação e no afastamento é 3, pode-se afirmar, nesse caso, que a velocidade do carro de corrida, considerada constante, é, em metros por segundo, igual a. Então, ele quer saber a velocidade do carro de corrida e ele tem um aparelho para medir a frequência. É efeito Doppler. Tá? Ele vai medir a frequência, só que quando o carro passa, quando ele se aproxima e quando ele se afasta, ele vai ter uma frequência aparente diferente, né? Mas ele continua emitindo a mesma frequência. Tranquilo. Qual é a velocidade da onda? 340 metros por segundo. Qual é a velocidade do observador? Ele está parado. Agora, qual é a velocidade do carro? É exatamente o que você quer descobrir. E o que você sabe de diferente é que a razão entre a frequência de aproximação e de afastamento é igual a 3. Tranquilo? Então, uma dividido pela outra vai ser igual a 3. A aproximação, vamos chamar a aproximação de frequência 1 e afastamento frequência 2? Então, só aí, a razão entre as duas vale 3. F1 sobre F2 é igual a 3. Então, F1 vale 3F2. Show? Se ainda quer tentar fazer, dá um pause aí e a galera que já matou, vamos lá. Olha o que acontece. A frequência 1 vai ser V, o observador, ele está parado, tá? Então, a gente corta ali o observador. Vai ser só a fonte que vai ser o carro, né? Que é a velocidade que você quer descobrir, tá? No primeiro, ele está se aproximando. Então, no denominador vai ter o quê? Uma subtração, tá? E no outro, ele está se afastando. Então, no denominador, você vai ter uma
adição. Tranquilo? Continuando aqui, ó, coloca F1 sobre F2, você vai cortar o F0 com F0, vai cortar o V com V, vai ficar 1 sobre V menos VC sobre 1 sobre V mais VC. Lembra como é que faz? Fração de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse V mais VC vai subir lá para o numerador. Depois a gente vai usar daquela artimanha que a gente viu lá no comecinho, que F1 é igual a 3 F2. Substituindo, corta F2, a velocidade do som vai ser quanto? 340 metros por segundo. A gente vai achar que 4 velocidade do carro vai ser igual a 680, a velocidade do carro é 170 metros por segundo, gabarito letra A. Show de bola? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer estar aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se tiver alguma dúvida, não tem problema, podem entrar em contato, me mandar a dúvida aí, que a gente sana essa dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado, bons estudos, valeu, aquele abraço.